para aqueles que são sergipanos, né, a nossa audiência, inclusive sergipana, é uma história que pode não ser conhecida no nível de detalhe que foi contado já aqui. Mas bem pouco provável que você conversando com sergipanos, a turma não conheça a Casa Alemã. Então a Casa Alemã é uma empresa, né, uma organização que hoje, para além daqueles que têm um convívio diário, né, com eles, né, com o Paulo, né, enfim, passa, né, pela própria lógica, né, da cultura, né, do dia a dia, de chegar lá no final da tarde, tomar um chá, que é muito conhecido, enfim, fazer qualquer tipo de ação que hoje, dentro do ramo em que eles trabalham, é muito pouco provável você não conhecê-los. Mas saber dessa riqueza, eu acho que traz para a gente, né, ou demonstra, ou começa a demonstrar para a gente os desafios que para chegar no patamar que eles estão hoje, eles passaram. E aí é justamente nisso que eu queria, né, incentivá-los a falar um pouquinho, né, desse momento, né, o momento em que houve de fato a separação, mas para além disso, né, entender que os meninos já eram mais jovens ainda, não tinha, né, ainda tanta intensidade no ato, mas tinha o desafio de construir algo, né, que já se vivenciava, 20 anos sendo vivenciados lá na outra marca. E como é que foi esse início, né? Com eles ainda muito jovens, né? E eu queria que vocês começassem a contar um pouquinho dessa história até o momento em que eles passam a fazer parte disso, né? Quando houve a nossa separação, nós, na separação, ficamos com apenas 2 lojas. Nós tínhamos 7 lojas e ficamos eu e a Sueli com 2 lojas no shopping Jardins. E uma loja que tinha na Praça da Imprensa. Perfeito, lembro. E nós tínhamos nessa época 37, ficamos com 37 funcionários. Certo. Então, ao longo do tempo, primeiro passo que a gente teve que fazer, porque nós saímos e praticamente não tínhamos local onde fazer a nossa produção. Perfeito. Então, num período de uns 8 meses, nós ficamos procurando um local onde nós pudéssemos trazer toda a nossa produção para cá. Isso foi um trabalho intensivo e Sueli foi quem descobriu uma casa que hoje é a Casa Alemã da Jorge Amado. Sim. Nós descobrimos essa casa e queríamos alugar inicialmente, mas o dono da casa disse que só queria vendê-la. E conseguimos, com a ajuda de meu pai, ele nos deu um empréstimo para que a gente pudesse iniciar esse processo. E trouxemos os funcionários para essa área que funcionou inicialmente numa garagem. Nossa. Não tinha nada, a casa teve que ser totalmente adaptada para isso e foi um trabalho onde surgiu uma coisa interessante. Sim. Que houve uma união muito grande dos nossos funcionários em querer dar o melhor de si para que a empresa voltasse a ter um nome. Perfeito. Que nós estávamos começando praticamente do zero, né? Perfeito. Então foi um trabalho muito difícil, mas que com a ajuda dos nossos colaboradores e dos nossos clientes, porque muitos passaram a frequentar a nossa loja porque conheciam já o trabalho que a gente fazia. Entendi. Então foi muito interessante. E isso foi um crescente. Logo no início, a Luciana começou a participar e depois vieram Paulo e Bruno, 2 filhos meus que também participam desse processo. Muito bom, muito rico, né, esse processo e isso demonstra, né, com clareza o desafio, né, que vocês tiveram e que até hoje obviamente tem, que é onde começa talvez para mim um outro ciclo de pergunta, né, que eu acho que faz sentido, né, quais foram os marcos desse processo de evolução, porque eu imagino que cada momento desse trouxe um momento que ficou marcado, né? Pô, André, o início nos marcou por causa disso. A gente chegou nesse determinado patamar, a gente percebeu que precisava ir para um outro, né? Quais foram as ações que foram realizadas para que esses degraus pudessem ter sido, né, cada vez mais galgados, vamos dizer assim, né? Em que momento vocês perceberam que estava na hora de virar a chave para um próximo passo e o que é que a gente fazia nesse momento para que esse degrau ele pudesse ser alcançado? A Casa Alemã ele iniciou em maio de 2002. Certo. Nós levamos 7 meses, mais ou menos, para que a gente pudesse ter a nossa estrutura, que hoje nós temos uma parte da Casa Alemã da Jorge Amado. Isso foi um processo bem lento. E uma coisa que eu sempre investi, eu acho que é um investimento,
é treinamento. Boa. Então, Sim. é uma das coisas que a gente mais investe em treinamento. Eu, às vezes, fico assim, como é que, às vezes, tem empresários Sim. que não conseguem enxergar que o treinamento, o conhecimento das pessoas Perfeito. é que levam a um sucesso desse empreendimento. Perfeito, perfeito. Porque muitas vezes diz assim, você vai investir em seus funcionários, mas daqui a pouco vem uma outra empresa e leva esse funcionário. Ok, Sim. é o risco que a gente corre. Perfeito. Mas a gente sempre tem que estar procurando estar à frente. Sim, sim. E se fixar em pessoas e empresas que nos tragam coisas boas. Perfeito, perfeito. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental para quem quer empreender. Perfeito. Procurar sempre ver exemplos de pessoas e de empresas que tenham sucesso. Para você se espelhar e trazer aquelas técnicas que as pessoas usam para você. Perfeito, perfeito, perfeito. Não precisa inventar a roda. Perfeito, a roda já foi inventada, né? Exatamente. Muito